A decisão mais perigosa com dinheiro não parece errada no momento em que você toma. Ela parece razoável, confortável, até inteligente. Ela vem disfarçada de merecimento, de recompensa, de eu trabalho muito, posso. O problema é que o dinheiro não responde a justificativas emocionais. Ele responde a padrões. Buffett sempre deixou claro: o risco vem de você não saber o que está fazendo. E a maioria das pessoas não percebe que está tomando decisões financeiras no piloto automático, sem cálculo, sem visão de longo prazo, sem perceber que pequenas concessões criam grandes dependências. Não é a decisão isolada que quebra você, é o acúmulo silencioso. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Se decisões pequenas não importassem, ninguém quebraria devagar. Mas as pessoas quebram assim, em silêncio, sem drama, sem colapso. Quando percebem, já estão presas a uma estrutura que elas mesmas construíram. E se você está ouvindo isso agora pensando, isso não é comigo? Essa é exatamente a frase que antecede todos os problemas financeiros sérios. Fica comigo até o final, porque mais à frente eu vou te mostrar como identificar essa decisão no seu dia a dia, sem planilha, sem teoria, só observação brutal da realidade. Aqui está ela, a decisão que parece normal, socialmente aceita, quase incentivada. Aumentar o padrão de vida toda vez que a renda aumenta. Mais salário, mais gasto, mais bônus, mais conforto, mais renda, mais obrigações fixas. Isso parece progresso, mas na prática é uma troca perigosa. Você troca liberdade futura por conforto imediato. Buffett viveu décadas na mesma casa, dirigiu carros simples, manteve hábitos previsíveis, não porque não podia gastar, mas porque entendia algo que quase ninguém entende. O mais perigoso desse erro é que ele vem acompanhado de aplauso social. Ninguém critica quem melhora de carro. Ninguém questiona quem muda de apartamento. Todo mundo chama isso de evolução. Mas evolução financeira de verdade quase nunca é visível. Ela acontece no extrato, não no feed. Warren Buffett nunca confundiu aparência com progresso. Ele sabia que o mercado não recompensa quem parece bem. Recompensa quem sobrevive tempo suficiente. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de dinheiro para impressionar, fala para durar. Quando você aumenta seu custo de vida, você não aumenta apenas despesas. Você aumenta o nível mínimo que precisa ganhar para sobreviver. E isso cria 3 armadilhas. Armadilha número 1. Você perde margem de erro. Armadilha número 2. Você perde poder de escolha. Armadilha número 3. Você passa a precisar do próximo salário. A partir desse ponto, você não trabalha mais por crescimento. Você trabalha para manter a estrutura que criou. E aqui entra uma verdade brutal. Quanto mais alto seu custo fixo, menor sua liberdade. Não importa quanto você ganha, importa quanto sobra sem esforço. Existe um ponto em que a renda para de ser solução e passa a ser apenas anestesia. Mais dinheiro não corrige estrutura ruim. Só permite errar com mais conforto. E o longo prazo não avisa quando está chegando. Ele apenas cobra. Quando a conta vem, ela não pergunta quanto você ganhava. Ela pergunta como você decidiu viver. Daqui a pouco, eu vou explicar por que 2 pessoas com a mesma renda terminam a vida em situações financeiras completamente opostas. E não tem nada a ver com investimento sofisticado. Presta atenção nisso, porque essa parte muda o jogo.
Não é errado gastar dinheiro. Buffett nunca disse isso. O problema é transformar gastos em obrigações recorrentes, assinaturas, parcelamentos, financiamentos, estilo de vida que precisa ser sustentado. Cada compromisso fixo é uma corrente invisível. Sozinha parece leve, juntas te puxam para baixo. E quando algo dá errado, uma demissão, uma crise, um imprevisto, você descobre que não construiu riqueza, construiu fragilidade. Compromissos financeiros fixos funcionam como gravidade. No começo, você não sente. Depois, tudo exige mais esforço. Você começa a aceitar coisas que antes recusaria. Tolera ambientes ruins. Tolera decisões ruins. Não porque ficou mais fraco, mas porque ficou dependente. Buffett sempre priorizou opcionalidade, porque quem tem opção nunca é forçado. Aqui está o ponto mais desconfortável. Pessoas inteligentes confiam demais na própria renda futura, acham que sempre vão dar um jeito, que sempre haverá uma solução. Isso cria arrogância financeira. Buffett sempre alertou contra isso. Ele não apostava em cenários otimistas. Ele construía estruturas que sobreviviam aos pessimistas. Inteligência sem disciplina não cria riqueza. Cria apenas decisões bem justificadas e resultados ruins. Esse é um dos maiores paradoxos do dinheiro moderno. Quanto mais inteligente a pessoa, melhor ela fica em justificar decisões ruins. Ela cria narrativas sofisticadas, explicações elegantes, planos que fazem sentido no papel. Mas o dinheiro não lê PowerPoint. Ele responde a hábitos. Se você já percebeu isso em alguém ou em você mesmo, deixa um comentário. Esse tipo de conversa precisa sair do silêncio. Cada vez que você escolhe conforto agora, você adia independência depois. Cada aumento de padrão reduz sua tolerância ao risco, te deixa mais dependente, mais ansioso, mais reativo e, ironicamente, quanto mais você ganha, mais medo tem de perder. Esse é o paradoxo moderno. Gente ganhando bem, vivendo tensa, gente faturando alto, sem paz. Não é falta de dinheiro, é excesso de obrigações. Conforto excessivo cria fragilidade emocional. Qualquer imprevisto vira crise. Qualquer atraso vira pânico. E aí, as decisões ficam piores, mais emocionais, mais urgentes. Não é falta de inteligência, é falta de margem. E margem não se compra depois. Ela se constrói antes. A regra é simples, chata, pouco glamurosa. Mantenha seu custo de vida abaixo do que sua renda poderia sustentar. Não abaixo do que você ganha, abaixo do que você poderia ganhar. Isso cria margem, respiro, tempo. E tempo é o ativo mais subestimado de todos. Essa regra parece simples demais para funcionar. E é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas quer algo mais complexo, mais técnico, mais sofisticado. Mas riqueza não é um truque. É um comportamento sustentado por décadas. Buffett venceu não porque fazia algo extraordinário, mas porque não fazia o que todo mundo faz. Não é sobre virar minimalista, nem sobre viver mal. É sobre fazer uma pergunta simples antes de cada aumento de gasto. Isso aumenta minha liberdade ou minha dependência? Se aumenta a dependência, o preço real é alto demais, mesmo que o boleto caiba hoje. Riqueza não é ostentação, é opção. Toda decisão financeira deveria passar por um filtro simples. Isso me deixa mais calmo ou mais tenso. Se te deixa mais tenso, o custo real já é alto demais. Mesmo que o preço pareça justo, liberdade financeira não começa com investimento, começa com recusa.
Quando você mantém custos baixos, você dorme melhor, você negocia melhor, você investe melhor, você erra menos por desespero. Buffett nunca correu atrás de dinheiro. Ele deixou o dinheiro correr atrás dele, porque ele não precisava dele com urgência. As pessoas confundem tranquilidade com estagnação, mas tranquilidade é o terreno onde decisões boas crescem. Quem não está pressionado, escolhe melhor. Quem não está no limite, erra menos. E no longo prazo, errar menos importa mais do que acertar grande. Quando você mantém custos baixos, você dorme melhor, você negocia melhor, você investe melhor, você erra menos por desespero. Buffett nunca correu atrás de dinheiro. Ele deixou o dinheiro correr atrás dele, porque ele não precisava dele com urgência. Se existe uma lição central aqui, é esta: o dinheiro não vai te punir por errar uma vez. Ele vai te punir por repetir o erro que parecia pequeno. E quase sempre o erro não foi falta de ganho, foi excesso de concessão. Se você entendeu isso hoje, você chegou antes da conta. A maioria das pessoas nunca toma uma grande decisão financeira errada. Elas tomam centenas de decisões pequenas que parecem razoáveis. O problema é que o dinheiro não soma decisões, ele soma consequências. E consequências não pedem permissão, elas só chegam. Quando alguém diz que o dinheiro sumiu, o dinheiro não sumiu. Ele foi embora devagar, obedecendo exatamente às escolhas feitas. Nada aqui é dramático. Nada é extremo. É só previsível. E o mais cruel de tudo, quando o efeito aparece, a decisão já virou hábito. A maioria das pessoas nunca toma uma grande decisão financeira errada. Elas tomam centenas de decisões pequenas que parecem razoáveis. O problema é que o dinheiro não soma decisões. Ele soma consequências. E consequências não pedem permissão. Elas só chegam. Quando alguém diz que o dinheiro sumiu, o dinheiro não sumiu. Ele foi embora devagar, obedecendo exatamente às escolhas feitas. Nada aqui é dramático. Nada é extremo. É só previsível. E o mais cruel de tudo, quando o efeito aparece, a decisão já virou hábito. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente e compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço e até os próximos vídeos.